Boa tarde a todos, bem-vindos às rodadas da nossa jornada de aprendizagem aqui da Câmara, em parceria com a ICEP e com a Federação das Câmaras. O objetivo desses encontros é a gente compartilhar as melhores práticas dentro do universo jurídico, as melhores práticas de inovação, e para a gente colocar em prática, a gente reuniu um time imenso, um time forte, dos escritórios mais inovadores do Brasil e de Portugal, e quem diz isso não sou eu, é o Leaders League e o Financial Times, para dividirem suas experiências, contarem o dia a dia, os desafios, partilharem como é que se chega a um núcleo de inovação de excelência, mas principalmente como é que a gente transforma inovação em resultado. As nossas conversas são certificadas, existe uma certificação internacional em parceria com a ICEP. Os escritórios também têm acesso a um selo de acreditação para a gente dizer que vocês conhecem as melhores práticas internacionais nessa área. E sem me demorar muito, eu sou Daniela Freire, superintendente da Câmara Portuguesa de Inovação. Estou à disposição de vocês para o que precisarem, para tirar dúvidas, para entender como é que a gente faz essa aproximação entre os dois países, para entender como é que a gente gera negócios. E vou passar para Francisco Costa agora, da ICEP, para que dê as boas-vindas para vocês, para que a gente comece, então, a nossa primeira jornada de aprendizagem, que a gente comece junto com vocês esse caminho que eu tenho certeza que vai ser de muito conhecimento e muito enriquecedor para quem está participando. Boa, Daniela. Obrigado. Uma boa tarde a todos que nos escutam. Como a Daniela já teve a gentileza de me apresentar, o meu nome é Francisco Costa, sou diretor da AICEP, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, responsável pelo mercado do Brasil e, portanto, hoje também aqui a falar convosco através de São Paulo, onde fica o nosso escritório. Eu, obviamente, começo também por dar os parabéns à Câmara e, particularmente, aqui à Daniela por levar este projeto adiante, cumprindo um desígnio que eu acredito entra no escopo de atuação de todos os que aqui hoje vão ser oradores, dos que nos assistem e, naturalmente, da ICEP. Nós temos como agência homóloga aqui no Brasil a Apex. Somos, num primeiro momento, uma agência que procura fomentar a internacionalização da economia portuguesa e isto faz-se através de duas vias. A primeira, por força da promoção das exportações, posicionamento do que é que são os bens, os serviços das empresas portuguesas aqui no mercado brasileiro, desde áreas que são conhecidas de todos, mais tradicionais, a outras que estão em franco crescimento, em franco desenvolvimento, e onde às vezes não é perceptível ainda tanto a vantagem competitiva da oferta portuguesa, mas que tem uma componente de inovação muito grande a colocá-la no topo em termos de qualidade, e depois também aqui num fluxo de captação de investimento e de apoiar os empresários, as empresas, os empreendedores brasileiros a fazer negócio em Portugal. Este é digamos, é o quadro no qual a AICEP se move aqui no Brasil, em estreita articulação naturalmente com a sede, com Portugal, e portanto, quando a Daniela me apresentou este projeto, eu acredito que para nós fez todo o sentido, em primeiro lugar por dar aqui também muita força ao trabalho das câmaras de comércio, enquanto elos de ligação, enquanto elementos fundamentais nesta relação. Em segundo, porque coloca a inovação no centro da discussão e hoje em dia, seja em setores mais tradicionais, seja em setores de elevada intensidade tecnológica, a inovação é fundamental para manter o relacionamento económico bilateral atualizado, para manter as oportunidades sempre bastante dinâmicas e, por fim, com a partilha de boas práticas. Obviamente que nós hoje aqui, tendo casos bastante concretos, trazendo escritórios de advogados internacionalmente reconhecidos, como é o caso da Matos Filho ou da Moraes Leitão, é sem dúvida nenhuma muito positivo conseguir partilhar um pouquinho de experiências, de como é que a inovação tem entrado também, às vezes numa área que pode tendencialmente parecer mais rígida e não tão flexível quanto a advocacia, mas que acaba também, obviamente, sendo bastante fundamental para conseguir responder às demandas dos clientes e manter-se sempre competitivos e atualizados. Mas independentemente de nós, neste programa, termos aqui este viés relacionado com a parte da advocacia, eu chamava a atenção de todos os que participam, que se inscrevem nesta e nas futuras sessões, que é fundamental para nós a partilha de boas práticas. Nós, enquanto agência que fomenta negócios entre Portugal e o Brasil, que apoia a entrada de empresas portuguesas neste mercado e tenta conduzir
as melhores empresas e investidores brasileiros para Portugal, é fundamental para nós o diálogo, aliás, é fundamental nós fomentarmos esta troca de impressões e de melhores práticas para o sucesso do negócio, para acreditar também que novas vertentes, novas áreas podem ser exploradas e, sobretudo, para evitar erros e ter a garantia de que os investimentos têm sempre o retorno esperado e desejado. Acho que também esta formação procura um pouquinho com essas boas práticas conseguir dar ferramentas a quem está entrando, quem está introduzindo também agora nestas novas áreas de negócio e, portanto, cumprindo o desígnio da ICEP e das câmaras em particular. Acho que é aqui uma ótima oportunidade para nós partilharmos um pouquinho de boas práticas e encontrarmos mais um novo capítulo nesta relação sempre muito próxima que existe entre Portugal e o Brasil. Portanto, obrigado uma vez mais aqui também à Câmara, particularmente pelo trabalho desenvolvido e naturalmente aqui na pessoa da Daniela, mas também do Rodrigo, que vai moderar aqui a sessão. Muito obrigado pelo convite, pela parceria e também, em nome da ICEP, colocar-me aqui à disposição para o que for necessário, de maneira a continuarmos a construir juntos aqui sempre este relacionamento forte entre Portugal e Brasil. Obrigado. Obrigado, Francisco. A gente agradece imensamente, em nome da Câmara, o apoio que a gente recebe da ICEP e agora me dirigindo aos escritórios, também agradecer imensamente ao Matos Filho e Moraes Leitão por terem topado essa empreitada conosco. A gente começou a pensar que um programa como esse seria extremamente fundamental para o mundo que a gente vive, porque acho que a reação imediata, quando a gente vê a ascensão de novas tecnologias, é obviamente querer absorver elas o máximo possível, mas já no momento seguinte, que eu acho que é o momento que a gente está agora, a gente começa a dar um passo um pouco para trás, porque vê, digamos, coisas estranhas acontecendo com essa tecnologia, e eu não digo nem só dos casos, digamos, mais fosforescentes, que é, por exemplo, tecnologias regenerativas criando jurisprudências artificiais e coisas do tipo, mas eu digo de processos se desarticulando, equipes se desagregando, porque e o cliente, obviamente, não recebendo o melhor serviço, porque as tecnologias não são absorvidas pelos escritórios de maneira metódica, estruturada, com procedimentos propriamente ditos e articulados. Então, justamente por conta disso, a gente pensou que queria trazer aqueles escritórios que melhor sabem fazer coisas a esse respeito. A gente se baseou para montar essa lista tanto no ranking do Leaders League quanto o ranking feito pelo Financial Times com relação aos escritórios que melhor, digamos, desenvolvem uma cultura de inovação no seu interior. E daí a gente chegou a esse modesta parte timaço de escritórios, sendo 4 escritórios aqui do Brasil e 4 escritórios de Portugal, que são eles. A gente tem aqui conosco o Matos Filho e Moraes Leitão, mas também vamos ter em encontros posteriores o Tosini Freire e o PLMJ, que vão fazer um encontro basicamente sobre inteligência artificial e novas tecnologias. Em seguida, vamos ter um encontro com o Piero Neto e o Vieira de Almeida, em que vamos tratar de novos modelos de negócios. E, por fim, o Batista Luz e o Abreu Advogados vão falar a respeito de proteção de dados. Hoje, o tema do nosso encontro é a transformação digital, mais direcionada para o tema da automação de processos, em que a gente vai discutir com os escritórios participantes os fundamentos dessa transformação digital, com foco especificamente em ferramentas que estão sendo utilizadas para automatizar processos e transformar a prática dos escritórios de advocacia. Nos encontros que a gente fez anteriores, em que a gente preparou esse encontro, a gente basicamente dividiu as apresentações em, digamos, 3 etapas. A gente vai ter em que cada uma das etapas, ambos os escritórios vão comentar a respeito. Está dividido mais ou menos assim. A gente vai ter primeiramente uma introdução ao assunto, em que a gente vai tratar de modo geral de ferramentas e tecnologias de automação de processos que estão atualmente remodelando as práticas dos escritórios. Em seguida, a gente vai tratar dos desafios que os escritórios estão enfrentando para implementar essas novas práticas da melhor maneira possível. E, por fim, no último tópico, a gente vai ter um relato das experiências práticas que tanto o Matos Filho quanto o Moraes Leitão desenvolveram no âmbito dos seus escritórios. E aí a gente vai tratar basicamente de projetos, de plataformas, de produtos em que os escritórios utilizam para potencializar a relação com os respectivos clientes. A gente vai agora já propriamente dando início ao encontro. A gente queria chamar primeiramente a equipe do Matos Filho para discutir conosco, na pessoa da Mariana Cortez, a Isabelle Ueda e a Lisa Workman, em que a gente vai começar a falar basicamente o seguinte, acho que
com essa recente ascensão das tecnologias artificiais, é muito comum essa impressão de que, de uma hora para outra, a automação de processos foi revolucionada no âmbito dos escritórios, e de fato foi, mas também não é menos verdade que os escritórios de advocacia, que a relação entre escritórios e tecnologia, ou seja, em que medida os escritórios investem em tecnologia e na automação das tarefas que podem ser automatizadas, já acontece há algum tempo. E é justamente com base nisso que a gente vai iniciar nossa apresentação com a equipe do Matos Filho, que vão tratar como se deu esse processo e especialmente a quantas anda e para onde vamos. Bom, eu vou compartilhar aqui, Rodrigo, a minha tela. Quando vocês estiverem vendo, por favor. Estão vendo? Estamos vendo. Sim. Ótimo. Bom, gente, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu sou a Mariane Cortez, sou advogada, atuei como advogada durante uma década e fiz uma transição de carreira há 5 anos para a área de inovação. E nos últimos 2 anos eu me juntei ao time do Matos Filho para coordenar, junto com a Alissa Walkman, que é a nossa sócia sponsor, o ATIX, que é nosso programa de inovação, que inclusive ela vai contar para vocês um pouco mais como funciona o programa no terceiro módulo aqui da nossa apresentação. Como o Rodrigo colocou, a gente quis começar o encontro de hoje falando um pouco sobre esse panorama da transformação digital, porque de fato o mercado jurídico ele foi um dos últimos a olhar e falar, poxa, realmente não dá mais para a gente não abraçar essas tecnologias dentro de escritórios ou departamentos jurídicos, e aí a gente acha que não, só agora começou a acontecer isso. E a gente percebe que não, né? Que esse movimento ele está numa crescente e que a gente acredita, né, e que os dados mostram que vai crescer cada vez mais. E para aqueles que ainda não estão convencidos, a gente achou legal aqui trazer esse gráfico de como que está esse mercado global de legal tech. Né? Então a gente percebe quando a gente olha, né, esse gráfico ele vai abranger de 2022 até 2032. A gente percebe que de fato esse mercado ele vem crescendo ano a ano, tá? Alguns anos um pouco mais, outros menos, mas tem sim um crescimento contínuo e que a gente realmente acredita que é um caminho sem volta. E por quê? A gente percebe que aqueles escritórios e departamentos que vêm incorporando de forma inteligente e bem planejada essas soluções tecnológicas têm realmente tido ganhos reais de eficiência, de maior excelência nos serviços jurídicos que são prestados. Então, por isso que a gente realmente acredita que essa curva aqui, ela realmente só vai crescer daqui para frente. E aí também, como o Rodrigo comentou, a gente às vezes tem a sensação de que como a inteligência artificial generativa agora está no seu maior boom, né? Todo mundo só fala disso, que esse movimento começou há 2 anos, há 3 anos, mas não. Eu trouxe esse gráfico aqui para vocês, que eu acho bem interessante, que ele mostra um pouco dessas 3 ondas de transformação e que acabam impactando, né, diretamente o mercado jurídico. A primeira onda, a gente vai ali de 2000 a 2011, tá? E a gente percebe que os escritórios, eles começam de uma forma mais tímida, mas a olhar para esse tipo de, né, de várias soluções tecnológicas para trazer algum tipo de eficiência operacional. E aí, como exemplo, aqui a gente tem o DocuSign, que é hoje em dia uma ferramenta, inclusive tem vários concorrentes, que muitos escritórios e departamentos utilizam. Poxa, hoje em dia, a gente imaginar que a gente vai assinar todos os contratos, né, à mão, fica um pouco complexo, né, mas naquela época, né, foi uma super novidade, inclusive o mercado no início ficou muito desconfiado, "Poxa, será que é seguro? Será que não é?" E a gente percebe, né, que hoje em dia é um negócio meio que óbvio você assinar digitalmente contratos, né. Então esse movimento ele começa, lá atrás em 2000. Depois, a gente passa para a segunda onda, né, que aqui eles colocam de 2012 a 2018,
que aí a gente percebe que a gente começa a ter ferramentas mais robustas, então elas começam a trazer uma maior eficiência e também, uma maior inteligência para aquelas tarefas e ações que são realizadas dentro delas. Então um exemplo é a Disco. A Disco é uma ferramenta, onde, é possível analisar milhares de documentos, quando a gente está falando de um processo grande de litígio ou investigações internas, né, que ela deixa, o processo, né, dessa due diligence muito mais inteligente. Então, todos os advogados entram dentro de uma mesma plataforma, onde os documentos são muito mais bem organizados, você consegue taguear esses documentos de uma forma muito visual para que outro advogado veja. Você tem vários filtros que você pode fazer. Então, esse tipo de ferramenta ele começa também a surgir no mercado, e aí a gente começa a perceber que, poxa, os trabalhos que a gente faz manualmente, a gente pode sim automatizar e trazer uma estratégia e uma eficiência muito maior para o nosso dia a dia. E aí, em terceiro, né, vem a onda que a gente está vivenciando, tá? Não sabemos, né, como vai estar daqui a 5 anos, certamente vai estar muito mais evoluído, que a gente percebe que, realmente, quando a gente tem esse boom da inteligência artificial generativa, a gente começa a perceber que essa eficiência operacional trazida por essa tecnologia, ela pode ser até 10 vezes mais. E aí é por isso que causa todo esse, desses comentários e essa procura tão grande por esse tipo de tecnologia, porque de fato a inteligência, artificial generativa, ela traz uma eficiência muito grande, né. Ela consegue ali ajudar os advogados a de fato, focarem no seu trabalho na parte muito mais estratégica do que na parte manual. E isso, obviamente, a gente sempre fala que no final do dia a gente está focando em quem? No nosso cliente final. Então, para o nosso cliente final, quando, independentemente se é uma inteligência artificial generativa ou qualquer uma dessas outras ferramentas, a gente olha muito, poxa, o trabalho final para o cliente, ele vai ser de maior excelência? O cliente vai receber mais rápido? Né? Então, a gente percebe que, na maioria das vezes, sim, né? E é por isso que todos os escritórios, departamentos jurídicos, hoje em dia, olham muito para todo esse tipo, né? Para todas essas tecnologias. E para corroborar com o que eu estou falando aqui para vocês, eu trouxe aqui alguns recortes de notícias, tanto daqui do Brasil como de fora, que realmente começa a pipocar esse monte de notícias falando sobre inteligência artificial, robô, automação de processos no meio jurídico, porque a gente começa a perceber que muitas tarefas podem sim ser automatizadas e que começa a ser um caminho sem volta, porque se eu não estou fazendo, eu sei que tem vários outros concorrentes meus que estão e possivelmente talvez entreguem trabalhos uma maior agilidade, uma maior excelência. Então é por isso que o mercado só fala nisso nesse momento. E aí, quando a gente vem para o Brasil, né, que às vezes a gente tem o costume de achar que, ah, não, o Brasil não tem muita coisa boa, é só lá fora. A gente percebe que não, tá? Eu trouxe aqui para vocês o radar da AB2L, né, que é a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Esse é de setembro de 2024, e é interessante notar que a B2L ela foi lançada para o mercado em 2017 e tinha 20 legal techs. Hoje em dia, olha a quantidade de legal e law techs que tem, né? Então, isso para mostrar que o nosso mercado brasileiro também tem crescido muito e tem muita coisa interessante. E não só a gente cresceu em número de startups que estão oferecendo esses vários tipos de soluções tecnológicas, mas também a gente cresceu muito no número de vertentes. Então é interessante a gente notar que, poxa, a gente tem a parte de ferramentas que vão olhar para o compliance, a gente tem a parte de legal design, a gente tem analytics e jurimetria, tá? A gente tem a parte de reg tags, né, que olha muito para essa parte de como você faz um acompanhamento legislativo mais automatizado e inteligente. Então isso é muito legal, a gente vê como o mercado brasileiro pode sim se valer de
várias tecnologias, e isso significa dizer que, a partir do momento que você está dentro de um escritório e tem uma dor que possivelmente pode ser resolvida, é bem possível que você encontre uma tecnologia interessante aqui mesmo dentro do Brasil, né. A gente tem que olhar primeiro para o nosso mercado, depois, se não encontrar nada, aí a gente pode olhar para fora, mas, eu que estou aqui, né, na frente do Atis com a Alice e com a Isabelle, eu garanto para vocês que tem muita coisa legal e para vários, tipos de dores que os escritórios podem ter. E aqui, por fim, para encerrar essa primeira parte, eu trago para vocês esse gráfico bem interessante, é um recorte de um estudo que foi feito pela FGV, inclusive a gente participou desse estudo, que eles entrevistaram 400 escritórios sobre como eles estavam vendo esse movimento de transformação digital dentro do mercado jurídico e como que eles estavam correndo atrás, se estavam contratando, não estavam, né. E é interessante notar que desses 400 escritórios que foram entrevistados, a gente está falando de escritórios, pequenos, médios e grandes, né, para a gente pegar, então eles pegaram um espectro bem grande. E de novo, aquilo que eu falei para vocês de várias vertentes, que se você tem uma dor, possivelmente você consegue resolver aqui mesmo com uma solução brasileira, a gente vê que, o estudo mostra que isso é verdade, que os escritórios têm contratado ferramentas para as mais diversas, enfim, iniciativas que eles têm. Então a gente tem a parte de gestão e acompanhamento de processos, a gente vai ter a parte de proteção de dados, compliance, legal design. Então, de novo, para reforçar para vocês que, quando vocês olham para a transformação digital e querem, trazer isso para dentro do escritório de vocês, é importante entender qual que é a maior dor, né, porque não dá para a gente atacar todas as dores e querer contratar todas as ferramentas, né. Isso é impossível em termos de custo e de tempo, né. Então, a partir do momento que você identifica qual que é a sua dor ali mais latente, fica muito mais fácil de você encontrar uma solução e com isso trazer um resultado realmente significativo para dentro da sua organização. Obrigado, Mariane. A gente Imagina. queria, a gente queria para continuar a tabelinha, como a gente tinha dito antes, em cada um dos tópicos a gente vai fazer justamente uma troca de passes entre os escritórios de cada lado do Atlântico. E agora, já passando para o Moraes Leitão, a pessoa do Carlos Coelho e da Cláudia Batista, que estão aqui conosco, a gente vai continuar introduzindo o assunto da relação entre direito e tecnologia, mas eu diria que desta vez da perspectiva um pouco mais, vamos dizer, filosófica, que em meio a essa grande ascensão de instrumentos e tecnologias, a gente tem entendido cada vez mais que é preciso que a gente indague como essas tecnologias podem realmente ajudar o trabalho dos advogados. Isso diz muito a respeito em que a gente deve focar que a tecnologia deve substituir justamente aquilo que é substituível, ao mesmo tempo que deve revalorizar aquilo que é demasiadamente humano e insubstituível. Acho que, em outras palavras, dá para a gente dizer que a tecnologia tem, na verdade, nos obrigado a nos tornar cada vez mais humanos, na medida em que a gente vai ter mais tempo para dedicar ao tipo de produção de conhecimento que nenhuma máquina ou tecnologia vai poder fazer conosco. Eu vou agora convidar a equipe do Moraes Leitão para Boa conversar tarde, conosco. obrigada pelo convite. Antes de mais, o meu nome é Cláudia Batista, eu também já fui advogada numa outra vida, já há muitos anos que me dedico a knowledge management, agora também a inovação pela sua necessária ligação. E sim, parece estranho estarmos a falar de transformação digital e eu ir falar de pessoas, mas a verdade é que as pessoas são numa sociedade de advogados, são o principal ativo, são o negócio em si e são as pessoas que determinam o sucesso da própria sociedade. E nós temos de lidar diariamente com pessoas, são elas que lidam com os clientes, que fazem o trabalho, que definem a estratégia da sociedade. Nós, a Moraes Leitão, em Portugal, é conhecida como sendo uma sociedade muito tradicional, muito conservadora, e, portanto, a importância das pessoas vai muito além da simples prestação dos serviços jurídicos. A sua importância vai
reside na competência técnica que têm, na experiência prática que têm, na capacidade de interpretação jurídica, na própria consolidação da imagem da sociedade, nas relações de confiança que constroem com os clientes, e tudo isto são fatores diferenciadores que, por muita tecnologia que existe, só as pessoas podem proporcionar. E, portanto, os advogados têm um papel essencial na construção e na manutenção da reputação da própria sociedade. E a confiança que os clientes depositam no escritório estará sempre diretamente ligada à competência, à ética dos profissionais que nela trabalham. Assim sendo, as pessoas são uma peça fundamental para oferecer um serviço jurídico de excelência, resolver problemas complexos, etc., e entregar aos clientes aquilo que eles precisam. A parte colaborativa também é importante, os advogados que trabalham em equipa, que partilham o seu conhecimento, que se apoiam mutuamente e que contribuem para um ambiente de trabalho saudável e produtivo, também é muitíssimo importante. E é esta sinergia interna que depois se reflete na qualidade do trabalho que é prestado ao cliente e no próprio sucesso da sociedade. E, portanto, a cultura organizacional das próprias sociedades dependem das pessoas e não poderíamos deixar de falar delas, ainda que estejamos a falar de muito do digital. E, portanto, não avancei no meu slide, como viram, era sobre este que estaria a falar, vou avançar para o seguinte. A seguir, o que nós queremos falar também é da transformação digital e da transformação do próprio modelo de negócio. Ou seja, o modelo de negócio tradicional das sociedades de advogados é gerido de acordo com uma lógica do número de advogados que temos, das horas, ou seja, o tempo que eles dedicam a realizar as tarefas e das taxas horárias que se cobram aos clientes. E este modelo valoriza a quantidade de tempo que nós gastamos com as horas que trabalhamos, que estão faturadas diretamente ou convertidas em faturação para o cliente. E, portanto, este foco no tempo, às vezes, tem implicações para a forma como o trabalho é realizado. Ou seja, aqui poderá estar o verdadeiro poder transformador da tecnologia, porque a tecnologia conseguirá transformar este modelo, ou seja, pequenas sociedades com menos pessoas, através da tecnologia, podem vir a ter a capacidade de fazer tanto ou mais do que uma grande sociedade. E, portanto, mais uma vez voltamos às pessoas, ou seja, o negócio das sociedades assenta na capacidade humana, são as pessoas, os advogados que contribuem para o desenvolvimento da inovação dentro da sociedade e a implementação de novas tecnologias traz desafios, como a resistência à mudança que todos enfrentamos com certeza, as dificuldades de implementação, de adoção, a necessidade que existe de formação contínua para que os advogados estejam atualizados, que conheçam o que vai aparecendo, etc. E para superar estes desafios é essencial promover uma cultura de inovação, de adaptação e de aprendizagem dentro das sociedades, ou seja, a formação contínua e o desenvolvimento de competências tecnológicas são cada vez mais vitais em todo lado para que uma sociedade de advogados consiga permanecer competitiva e relevante no mercado onde opera. Depois, a parte que consideramos como o ativo mais valioso e que é o conhecimento. Por muita tecnologia que tenhamos, o conhecimento é o mais importante para a transformação deste modelo, ou seja, é o conhecimento para além das pessoas que também distingue a própria sociedade, o que a diferencia no mercado, o que a torna uma referência em determinados setores, por exemplo. E o que nós entregamos aos clientes é sempre conhecimento, seja um parecer, uma peça processual, uma análise de risco, etc. São as pessoas que produzem esse conhecimento, é isto que fazemos desde sempre e a tecnologia não vem substituir isto. Ou seja, a tecnologia será implementada em cima do nosso conhecimento e é isso que vai fazer a diferença na tecnologia, porque todos podemos ter a mesma tecnologia, mas sem o conhecimento que cada um terá, a tecnologia não terá o mesmo resultado. O conhecimento vai ser a base que sustenta toda a prática jurídica e, portanto, só o domínio profundo do direito é que permite aos advogados oferecer um aconselhamento preciso, tomar as melhores decisões. E a transformação digital na advocacia não é apenas o adotar as novas tecnologias, é preciso garantir que o conhecimento todo que temos e que produzimos diariamente está bem organizado, está bem estruturado, que temos uma base sólida com esse conhecimento, o que é crucial para conseguirmos integrar as ferramentas tecnológicas. Ou seja, a curadoria dos documentos, a forma como os trabalhamos, é fundamental para para a gestão eficaz do conhecimento dentro de uma sociedade e para a informação estar fluida e correr dentro de qualquer organização. Ou seja, se não garantirmos que os documentos são cuidadosamente selecionados, classificados, tratados,
Só assim é que conseguimos garantir que essa informação está sempre acessível, está sempre organizada. Este processo todo, que é prévio a qualquer tecnologia, permite uma melhor gestão do conhecimento, evita a perda de informação de relevo, facilita a recuperação, a reutilização de recursos, sempre que necessário, e, portanto, ajudam ainda a manter a conformidade regulatória, legislativa, etc. E é um fator essencial para o funcionamento eficiente de qualquer sociedade. A organização estruturada deste conhecimento é o que vai permitir, por exemplo, que a tão falada inteligência artificial generativa processe e interprete essa informação de forma correta e precisa e que dê respostas efetivamente corretas, com a afinação que se pretende, com a relevância que se pretende e que gere uma análise e uma resposta fidedigna e correta. Esta boa classificação também facilita, obviamente, a automatização de processos, pode reduzir o tempo, o esforço necessário para realizar tarefas repetitivas ou de menor valor acrescentado e, portanto, tudo organizado vai facilitar e terá um impacto direto na forma como a tecnologia vai ser utilizada, na própria eficácia das ferramentas tecnológicas, permitindo que as organizações sejam mais competitivas, mais inovadoras, num mercado que está sempre a evoluir e com coisas novas todos os dias. E voltamos às pessoas novamente, uma vez que também é preciso que as sociedades investam na formação contínua dos seus advogados, na criação desta cultura de inovação, na criação desta cultura de tratamento da informação, para que se adaptem às mudanças evidentes no panorama jurídico. Como a Mariana disse, não surgiram há 2 anos, surgiram há décadas, e a área jurídica está sempre um bocadinho atrás nestas coisas. E, portanto, são os advogados proativos, mais criativos, que vão ser indispensáveis para adaptar os serviços que temos para oferecer. Eles não vão executar apenas as tarefas tradicionais que os outros advogados já fazem, mas vão trazer um novo conhecimento, novas perspectivas, novas ideias, adotar novas tecnologias, adaptarem-se melhor às mudanças, adaptar o serviço que prestam, adaptar a forma de trabalhar com as tecnologias. É a combinação entre estas pessoas qualificadas com a gestão eficaz desse conhecimento e as tecnologias que vai permitir que uma sociedade de advogados possa prosperar num mercado competitivo como é o nosso. Depois, a eficiência. A eficiência, naturalmente, que o modelo de negócio dos advogados de que falámos antes gera naturalmente um desincentivo à eficiência. Ou seja, a definição de eficiência é a capacidade que nós temos de realizar uma determinada tarefa com o menor desperdício de tempo e de recursos. Mas o nosso modelo de negócio está assente numa lógica de produtividade, ou seja, na quantidade de trabalho que nós conseguimos realizar num determinado período de tempo, e a faturação está intimamente ligada às horas de trabalho. E, portanto, os advogados podem, em alguns casos, ser desincentivados em procurar essa eficiência, uma vez que, se reduzirem o tempo que gastam a fazer determinada tarefa, a faturação também pode diminuir. E, portanto, a produtividade por vezes pode ser elevada, porque os advogados registram muitas horas, mas a eficiência pode não estar a ser otimizada e, portanto, ainda que haja esta crescente consciência sobre a necessidade de equilibrar a produtividade medida em horas com a eficiência nessa realização de tarefas, ou seja, em acabar com a hora faturável, a verdade é que nunca se vai muito ao fundo dessa questão. Nós precisamos de garantir que os advogados não trabalham muito apenas, mas que trabalham de forma inteligente, de forma a melhor servir os seus clientes, entregando ao cliente aquilo que ele precisa, otimizando os recursos da sociedade. Nós, aqui na nossa equipa, quando falamos de eficiência, nós queremos estar dentro dos processos dos advogados, queremos estar ao lado das pessoas, dos advogados, todos os dias, para conseguir analisar a forma como eles fazem o seu trabalho, como é que podem tirar partido das tecnologias, como é que lhes podemos dar a conhecer novas formas de trabalhar apoiadas em tecnologia, de modo a que eles façam um melhor trabalho e que o trabalho final seja cada vez melhor e mais aprimorado. Nós, em todas as sociedades de advogados, cada vez que fazemos um tipo de serviço, não fazemos de forma diferente, e desengane-se quem acha que os advogados estão todos os dias a fazer coisas diferentes e que estão todos os dias a inventar novas coisas. O trabalho dos advogados é maioritariamente repetitivo, já foi feito várias vezes pelo mesmo advogado, pelo escritório, pela sua equipa, etc. E, portanto, o objetivo é
melhorar a forma como se faz o mesmo tipo de trabalho, ou seja, aí vai entrar a tecnologia. Todas as coisas que fazemos podem assentar em tecnologia para melhorar a forma como as fazemos. Esta transformação já é uma realidade, como já se disse, e consiste em apresentarmos, por exemplo, produtos aos clientes, consiste na comoditização de produtos, dos serviços jurídicos, comoditização dos serviços. Ou seja, o nosso trabalho é feito com base numa rotina tradicional, igual ao que nós sempre fizemos. E nós não queremos, nem pretendemos que os serviços jurídicos passem a ser trabalhados como se estivéssemos numa linha de montagem de uma fábrica. Obviamente, nós queremos manter a personalidade dos advogados, as características dos advogados, as suas competências, a sua criatividade, as suas qualidades e até mesmo os seus defeitos, mas ao mesmo tempo queremos torná-los mais eficientes, porque o mais importante são as pessoas e as pessoas precisam de estar conscientes de que só assim é que a sociedade pode prosperar. E a comoditização dos serviços traz inúmeras vantagens estratégicas e não só para os escritórios de advogados. Permite padronizar processos, melhorar a eficiência e a consistência no trabalho que entregamos. Permite que seja estruturado de forma semelhante, que tenha etapas, prazos e resultados bem definidos, o que reduz a necessidade de ser adaptado para um cliente novo, poupamos tempo, poupamos recursos e com menos tempo necessário para realizar estas tarefas, os recursos podem ser alocados de forma mais inteligente, mais eficaz. Quando temos um produto, esta comoditização, é possível escalá-lo mais facilmente. Quando transformamos os serviços jurídicos em produtos, conseguimos replicá-los para um número maior de clientes, sem necessidade, por exemplo, de aumentar a equipa ou os custos, o que torna os serviços mais acessíveis, mais previsíveis para os clientes, que sabem exatamente o que esperar, quer em termos de resultados, quer em termos de custos. A comoditização aumenta ainda, claro, o potencial de inovação, porque quando tratamos um serviço como um produto, os escritórios podem desenvolver soluções mais criativas, baseadas em tecnologia, com automatização de processos, com inteligência artificial, etc. E permite-nos oferecer pacotes diferenciadores, que mais à frente iremos falar de alguns exemplos, serviços mais tailor-made, atraindo mais os clientes, aumentando a rentabilidade, etc., e possibilitando aos advogados que se concentrem em tarefas de maior valor acrescentado. Ou seja, esta eficiência operacional, por assim dizer, permite que determinadas tarefas que são repetitivas e administrativas sejam realizadas de forma mais rápida, com uma menor margem de erro, reduzindo o tempo que se gasta em atividades que por vezes nem exigem a intervenção direta de um advogado, que podem ser realizadas por ferramentas tecnológicas com o apoio de um paralegal e que liberta os advogados para se concentrarem em questões estratégicas e jurídicas muito mais complexas. E, portanto, esta transformação, que é inevitável, contribui para o crescimento profissional dos advogados, mas também melhora a satisfação dos clientes e nós achamos que este é verdadeiramente o poder da eficiência. Obrigado, Cláudia. A gente, nesse momento do encontro, a gente passa para a segunda parte, que a gente tinha elaborado inicialmente, em que a gente vai tratar dos desafios para a implementação da transformação digital nos escritórios. Há uma visão um tanto equivocada de que bastaria, por exemplo, investir em novos instrumentos tecnológicos, tais como computadores superpotentes e softwares super inteligentes, que de uma hora para outra os escritórios conseguiriam ingressar nessa modernidade tecnológica. Mas o fato é que a incorporação dessas tecnologias pelos escritórios envolve um processo difícil de adaptação entre, de um lado, a tradição longeva desses escritórios e a natureza humana das práticas que exercem diariamente, e, de outro lado, as tecnologias que são extremamente mutantes e, não raro, extremamente impessoais. Sem essa adaptação, a gente sabe que a prestação de serviços ao cliente, ela não só não evoluirá, como, na verdade, se torna ainda mais distante, menos transparente e menos baseada na confiança que caracteriza a relação entre advogado e os clientes. Pensando nisso, a gente vai continuar com o Moraes Leitão para falar um pouco a respeito desses desafios e as transformações necessárias para que os escritórios possam utilizar essa tecnologia e incorporá-la em suas práticas de maneira mais eficiente. Olá a todos, eu sou o Carlos Coelho, sou diretor de Inovação e Conhecimentos aqui na Moraes Leitão.
E estou muito entusiasmado em partilhar convosco as nossas experiências. Acho que é através desta troca de experiências que nós conseguimos evoluir enquanto indústria, porque de facto, como a Mariana e como a Cláudia diziam há pouco, esta é uma indústria que tem demorado a arrancar comparativamente com outros setores de atividade. Por isso é importante que nós nos juntemos, partilhemos experiências e lutemos para conseguir ter melhores condições e melhores tecnologias e melhores processos de trabalho. Eu começava por partilhar um pouco aqui a nossa experiência, talvez a nossa frustração, digamos assim, no que toca a estes desafios à transformação digital. Nós aqui na Moraes de Leitão, esta área foi criada, esta área de inovação foi criada em 2020 e desde então eu acho que nós andamos um bocadinho à frente do tempo do resto das pessoas aqui na sociedade. Às vezes estamos aqui a partilhar ideias, e nós estamos a desenvolver uma tecnologia, falamos com as pessoas e as coisas não vão para a frente. E passados 1 ou 2 anos é que essa coisa que nós começamos a construir numa determinada altura começa a nascer, começa a ganhar ritmo, as pessoas começam a perceber que aquilo pode fazer sentido para elas, e por isso nós estamos um pouco aqui na liderança deste tema e temos que lidar muito com essa frustração. Este tema da inovação e dos desafios tem um grande desafio. O principal grande desafio são as pessoas. Nós temos aqui, esta é uma imagem das nossas pessoas, nós temos cerca de 300 advogados, e quando pensamos nos desafios, no principal desafio da transformação digital, temos que pensar nas pessoas, porque a grande maioria dos nossos advogados não tiveram, durante toda a sua formação, uma exposição à tecnologia. Isto é real. As faculdades de Direito, pelo menos aqui em Portugal, continuam muito focadas nos temas jurídicos tradicionais, e não têm praticamente nenhum conteúdo dedicado à tecnologia, enfim, nem à tecnologia, nem à inteligência artificial, nem à automatização de processos, nem sequer a coisas tão simples como Words e Excels. São coisas importantes depois no dia de trabalho. Ou seja, nós recebemos aqui pessoas que não vêm preparadas para lidar com a tecnologia. Para além disso, depois também muito importante em relação às pessoas, este negócio nasce muito de rotinas de trabalho que estão muito enraizadas. Nós temos décadas de processos de trabalho, práticas muito testadas e comprovadas, e isso cria uma grande sensação de conforto e de segurança. As pessoas sentem-se confortáveis a fazer aquilo que fazem diariamente. E por isso, quando nós aparecemos a dizer temos aqui uma fórmula espetacular para fazer este tipo de trabalho, as pessoas ficam com medo. E é um medo natural, isso é normal. No entanto, estas práticas que estão testadas eram muito eficazes no passado, mas agora, tendo em conta as novas demandas deste mundo digital, o volume de informação, a rapidez dos processos, é importante pensar em como poder mudar esta forma de trabalhar. E é isso que nós temos que tentar fazer, tentar mudar esta mentalidade, a mentalidade humana. Temos de tentar mudar esta forma que as pessoas têm de pensar. E por isso, este é um processo. Nós temos aqui este gráfico onde mostramos aquilo que é o processo de gestão da mudança. A transformação digital não é apenas uma questão de instalar uma plataforma tecnológica nos nossos servidores, dizer às pessoas, agora fazem isto assim. Não. Isso não é, essa não é a forma como nós, já com alguma experiência, trabalhamos. A mudança envolve mudanças também no comportamento das pessoas, nas mentalidades e na cultura organizacional. E por isso é preciso trabalharmos em conjunto com as pessoas. Aqui neste gráfico nós conseguimos ver a curva da mudança e percebemos, e se vocês fizerem aqui uma reflexão sobre os processos que têm tentado implementar,
vão ver que a mudança passa por estágios emocionais e psicológicos. Primeiro temos aquele susto e a surpresa. Pensamos, o que é isto que apareceu aqui? Depois negamos que aquilo possa ser importante para nós. Às vezes pelo facto de acharmos que não é um processo útil, que estamos bem assim, que vai ser mais caro, ou o cliente não vai aceitar. Vem a resistência, e só depois é que começamos a aceitar o processo. E isto podemos estar aqui a falar numa questão de dias, de meses, ou temos mesmo pessoas que provavelmente vão sempre rejeitar determinadas mudanças, porque ou já estão em estágios da sua carreira que não vale a pena mudar. Se calhar um sócio com 50 ou 60 anos já não quer mudar o processo de 30 anos em que foi sempre ganhador. E por isso nós também temos que escolher as pessoas, temos que pensar qual é que é o nosso público-alvo e de que forma é que vamos fazer este trabalho. E é por isso que esta curva não pode ser imposta. Nós não podemos querer ter toda a gente na mesma página e pensar que toda a gente vai caminhar connosco neste processo. Para que a transformação digital seja bem sucedida, é absolutamente fundamental nós envolvermos as pessoas desde o princípio, para elas explorarem, testarem, compreenderem como é que as coisas funcionam, fazer-lhes com que elas percam o medo de falhar, porque o advogado é uma pessoa com um ego muito forte e tem medo de falhar, e por isso é importante dar-lhes confiança e dizer que aquilo é uma coisa nova para todos. E antes de fazermos o deploy daquele processo para toda a organização ou para o cliente, é importante sabermos que temos ali quase como que uma sandbox de testes onde vamos falhar as vezes que forem necessárias até o processo estar correto. Isto requer muita paciência e, acima de tudo, uma liderança na organização que compreenda a importância de guiar as equipas ao longo deste processo. A nossa estratégia, aqui neste caso, tem sido a de colocarmos o centro da ideia, ou gênese da ideia, no advogado. Ou seja, mesmo que não seja assim, queremos dar o empowerment ao advogado. E por isso, nós, praticamente todas as semanas, vemos várias das ferramentas de Legal Tech que a Mariane mostrou ali, aquelas tipologias de ferramentas, nós estamos constantemente a ver, mas não vale a pena implementar essas tecnologias sem que haja uma pessoa dentro da organização que diga eu preciso daquilo. E é isso que nós temos que incentivar. Temos que incentivar que as pessoas digam eu preciso de ser mais eficiente, eu preciso de ter uma plataforma que me ajude a fazer um determinado trabalho. E para isso é preciso uma coisa muito importante na organização, é preciso um alinhamento de incentivos. Nós temos aqui uma imagem de uma passadeira muito famosa em Tóquio, que é o local do mundo onde se cruzam mais pessoas. E nós podemos ver aqui que as pessoas estão a andar em direções opostas. E isto pode ser uma das coisas que pode acontecer na sociedade de advogados. O que é que as pessoas pensam? Pensam na sua carreira. E por isso, ao pensarem na sua carreira, pensam em fazer mais horas, em fazer mais faturação, em mostrar-se aos clientes. E quando é assim, nós temos dificuldade depois em implementar determinadas tarefas para o desenvolvimento da sociedade, nomeadamente estas tarefas de desenvolvimento e de transformação digital. E por isso a organização tem que colocar no seu foco estratégico o sistema de incentivos. Em grande parte das organizações, neste momento, o foco está na produção. As pessoas querem mais horas faturáveis, querem resultados em prazos mais curtos, e enquanto isso, o incentivo à eficiência e à inovação está a ficar para segundo plano. Nós temos aqui pessoas que, quando nós as chamamos para determinados projetos de inovação, a primeira pergunta é: essas horas são faturáveis? Essas horas contam para a minha avaliação? E por isso nós temos que pensar como é que podemos juntar o útil ao agradável. Ou seja, as pessoas podem fazer o trabalho para clientes, mas também podem contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Por isso,
é absolutamente fundamental repensarmos o sistema de incentivos para que a inovação e a adoção tecnológica não sejam simplesmente uma opção, mas sim parte do progresso da carreira e reconhecimento profissional. Se os advogados souberem melhorar os processos, adotar novas tecnologias e contribuir para a eficiência da organização faz parte dos critérios de desempenho, isso vai criar um ambiente mais propício à transformação digital. Por isso, o que é que nós temos vindo a fazer? Ainda numa fase embrionária, porque isto é difícil, isto mexe com muitas coisas dentro da organização e por isso temos que fazer de forma muito política. Nós temos estado a desenhar um sistema de incentivos que vai desde a atribuição de uma criptomoeda interna sem valor comercial que nós criamos, vales de hotéis e restaurantes, prémios monetários, até prémios de desempenho e fast track na carreira. Ou seja, nós queremos que as pessoas percebam que ao estarem a trabalhar em conjunto com a nossa equipa de inovação e com a administração da sociedade, podem ser beneficiados com isso, desde coisas pequenas até coisas maiores, tendo em conta a dimensão do projeto. Outro dos temas que é problemática, que é um desafio ao desenvolvimento e à transformação digital, é a profissionalização da gestão nas sociedades de advogados. Nós falávamos há pouco que estamos relativamente atrás de outros setores de atividade no que toca à profissionalização da gestão. Isto deve-se ao facto de, historicamente, a gestão das sociedades ser feita por advogados séniores, sócios, que focavam toda a sua gestão no aspecto jurídico da operação. No entanto, com o aumento da estrutura, surgem necessidades de contratar gestores profissionais que possam trazer novas competências para áreas como a inovação, a gestão tecnológica, o desenvolvimento organizacional, o business development, a própria área financeira. Há uns anos atrás, eu já trabalho em sociedades de advogados quase há 20 anos, e quando comecei a trabalhar nas sociedades de advogados, existia a área da contabilidade e as secretárias. Era isto que existia. E desde então as sociedades têm vindo a profissionalizar-se, de forma a ter uma gestão à imagem daquilo que são as empresas. E nós hoje em dia, aqui na Moraes Leitão, nós temos 7 direções que permitem, que interagem com o Conselho de Administração e que dão opiniões profissionais que apoiam a decisão, que apoiam na tomada de decisão. Aqui qual é que é a grande dificuldade para quem está a tentar desenvolver esta área? Bom, em primeiro lugar, é que a profissionalização das sociedades de advogados, sendo recente, faz com que não hajam muitos profissionais desta área no mercado. E isso é um tema que nós próprios temos de desenvolver. Nós temos aqui um plano para criar uma academia de gestão em várias áreas da nossa atividade. Todas as nossas direções devem ser profissionalizadas e não é só o diretor, é toda a equipa. E isto é muito importante. E o facto de nós virmos a fazer isto vai fazer com que outras sociedades também o façam e vai fazer com que depois, naturalmente, haja uma rotação entre as várias sociedades dos profissionais que são gerados por elas. E isto é muito importante, porque aqui, enfim, nós somos um pouco egoístas e queremos desenvolver as nossas pessoas, mas no fim do dia, o facto de desenvolvermos as nossas pessoas vai fazer com que, no final, acabemos por desenvolver também as outras sociedades, porque vai haver uma partilha de conhecimento perfeitamente natural, partilha de recursos, isto é um mercado a funcionar, e apesar do mercado em Portugal ser pequeno, há esta rotação natural e este é um dos fatores que todas as sociedades têm que trabalhar em conjunto para se poder desenvolver. E por último, no que toca às dificuldades da transição digital. Nós vemos aqui um gráfico sobre uma lógica de trabalho que é de trabalho ou mesmo uma cultura, que é o Customer Centric Culture. O que é que acontece hoje em dia? As sociedades são muito voltadas para dentro. Nós vemos, por exemplo, os sites das sociedades de advogados que estão estruturados por área do direito.
O cliente não quer saber que nós estejamos organizados por área do direito. O que o cliente quer saber é como é que nós os podemos apoiar. E por isso, aquilo que é mais fácil o cliente entrar na nossa página e ver uma organização por setor de atividade. É isso que interessa, é saber que somos especialistas em energia ou que somos especialistas noutras matérias. E as sociedades ainda pensam muito assim. Agora, no mundo digital, aquilo que tem que acontecer é que nós precisamos colocar o cliente no centro da nossa estratégia. E isso significa ouvir ativamente as necessidades dos clientes, sentarmos com eles e percebermos o que é que eles querem. Não faz sentido nós, por exemplo, enviarmos um memorando com 200 páginas quando o cliente queria saber se podia ou não podia fazer determinada coisa. E para isso, nós precisamos de ouvir o cliente, perceber o que é que ele quer. O cliente moderno, especialmente em grandes organizações, já espera serviços jurídicos que utilizem tecnologia para melhorar a experiência de utilização, reduzir custos e oferecer respostas mais rápidas. Por isso, ter uma abordagem centrada no cliente, aliada à transformação digital, pode diferenciar aquilo que é o nosso posicionamento no mercado. Ou seja, e nós temos assistido a isto. Muitas das vezes, em propostas, nós, quando oferecemos uma determinada tecnologia, o cliente valoriza isso. Por isso, em conclusão, estas dificuldades que temos aqui, a transformação digital não é uma jornada fácil. Isto é um pouco um processo de trial and error e nós temos vindo a redesenhar a forma como implementamos as tecnologias aqui na organização. E por isso temos percebido que aquilo que faz sentido é ter uma abordagem centrada nas pessoas, na formação, em liderança, com capacidade de guiar as pessoas para estes processos, sistemas de incentivo ajustados e foco no cliente, para garantir que estamos preparados para o futuro. Ou seja, nós acreditamos que a tecnologia vai transformar o advogado. O advogado do futuro vai ser um letrado em tecnologia. E isso é absolutamente fundamental. E é este caminho que nós estamos a fazer de tornar parte da nossa cultura, tornar a inovação como parte da nossa cultura. E por isso é que achamos que é importante partilhar esta nossa experiência, porque todos nós teremos dificuldades e cada sociedade tem o seu próprio ADN, por isso, aprendendo uns com os outros, podemos claramente tornar este processo mais fácil para todos. Obrigado, Carlos. Sem dúvida, aprendemos muito com a experiência do Moraes Leitão. E dando continuidade ao tópico dos desafios que os escritórios enfrentam para conseguir, de fato, incorporar a tecnologia e os novos instrumentos e usos nos escritórios, a gente vai conversar com o Matos Filho. Para puxar essa conversa, a gente sabe que, junto à ascensão das novas tecnologias, advém um conjunto de novas competências que passam a ser exigidas dos profissionais, novas habilidades que devem ser desenvolvidas, novas áreas que os escritórios podem vir a explorar. E, para solucionar tudo isso, isso depende necessariamente por passar a basear o modelo de gestão dos escritórios em uma verdadeira cultura de inovação. Para entender melhor o que é exatamente a cultura de inovação no âmbito dos escritórios e como colocá-la em prática, nós vamos conversar com a equipe do Matos Filho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar compartilhando aqui com vocês um pouquinho sobre esse tema tão importante, né? Que faz parte do nosso dia a dia. Meu nome é Isabelle Ueda. Eu também advoguei por um breve tempo e depois eu fiz a minha transição de carreira. Hoje eu sou analista de inovação aqui do ATIX, então me dedico 100% integralmente aqui ao programa de inovação, né? E acho que o que a gente vai trazer hoje, agora, nesse bloco, conversa bastante com o que o Carlos trouxe sobre essa mudança, né, do perfil das pessoas que fazem parte desse corpo aí da sociedade. Então, hoje a gente tem vivenciado uma transformação no mercado, o que também muda a competência exigida para que seja ali uma pessoa de sucesso dentro desse mercado, né? A gente está falando mais de que uma competência de decorar alguns artigos, de saber uma teoria específica,
específica ou uma doutrina. Então, um tempo atrás era isso que caracterizava um bom profissional ali de direito, e hoje a gente extrapola isso e a gente passa por uma pessoa que também consiga fazer essa interlocução junto com a tecnologia, né? Então, hoje a gente vê um advogado que está muito mais ligado com essa parte de tecnologia, precisa ser um operador dessas soluções, e aí também muito de encontro com o que o Carlos trouxe, precisa ter esse olhar interseccional, né, do que o cliente precisa, também um olhar interseccional para ver quais são as eficiências, quais são os gargalos e uma criatividade ali para propor estratégias e soluções que tragam melhor eficiência para o cliente, né? Então, isso tem aberto novos postos, novas cadeiras aqui dentro para os bacharéis de direito, até em outros os setores, né? Hoje, a tendência da gente ter uma cadeira para inovação, ela extrapola, lógico, além do legal, a gente aqui vê uma reportagem sobre essa cadeira dentro da GM e dentro do Starbucks, né? Mas trazendo aqui dentro para a nossa realidade aqui, a gente tem outras cadeiras que acabam assumindo essa ideia de inovação, né? Então, alguns lugares chamam de transformação digital, outros programas de inovação aberto, tem o Legal Ops também, que toca bastante sobre essa parte de inovação, e com certeza é uma tendência que a gente vê em todas as partes do mundo, né? A Alissa, por exemplo, que vai fazer a exposição no próximo bloco, ela acabou de voltar de uma conferência nos Estados Unidos chamada ILTACON, que é a maior conferência justamente de tecnologia para a área jurídica, né? Então, foi um momento em que foram 4.000 pessoas ali dentro, pararam nos seus dias, né, para discutir realmente, debater as tecnologias dentro do mundo jurídico, né? Então, acho que isso mostra bastante para a gente como é que o mundo tem encaminhado e como a gente tem visto esse caminhar ali para a parte de inovação. Então, aqui, algumas novas cadeiras que têm surgido e que têm feito muito sentido, né? A área de inovação e tecnologia, então, como a gente tinha falado, essa interseccionalidade entre inovação e tecnologia tem sido um destaque e realmente muito focado para a eficiência jurídica, sempre com foco no que a gente entrega para o cliente, né? Analista de dados, então, a gente tem tido, aqui a gente tem uma área de analista de dados para olhar um pouco sobre toda essa eficiência, para ter um olhar mais de jurimetria, ajudando ali na tomada de decisão. Então, hoje, dados realmente é uma coisa muito importante, ter esse olhar analítico tem trazido muitas perspectivas aqui dentro. E a área de Legal Ops, claro, a área de Legal Ops ela tem um olhar um pouco mais abrangente, né? Então, a gente fala de eficiência não só para dentro dos times, mas também com uma corporação inteira. Então, desde uma integração melhor com a área de financeira, da forma que a gente cobra, então, trazer eficiência para todas essas áreas adjacentes também do trabalho técnico, para garantir uma operacionalização melhor, trazendo uma grande eficiência para a corporação no geral. Corporação, digo, o escritório, os departamentos de advocacia, mas com esse olhar um pouco mais macro, né? E aí, por fim, um pouco do que o que a Cláudia trouxe sobre commodização também, de ter essa visão um pouco de product owner, né? Então, os produtos jurídicos que a gente pode oferecer e trazer da melhor forma possível ali para os nossos clientes. E aí um pouco, de novo, sobre essa questão da cadeira de tecnologia aqui dentro hoje no mundo legal, né? Aqui a gente tem 2 gráficos super interessantes, então pessoas que mencionaram que não trabalham, né, com pessoas que preenchem essa característica de profissional híbrido, ou seja, que é uma pessoa do direito, mas também tem esses conhecimentos tecnológicos, o que pode ser um ótimo casamento. E o segundo gráfico mostra que as poucas pessoas se referiram a pessoas que são encarregadas ali apenas das questões técnicas. Então, também mostra um pouco dessa falta desse profissional dentro do mercado legal. E aí, trazendo um pouco do resumo, né, do que é esse novo profissional, o que é esperado desse profissional da advocacia atual dentro dessa organização, né? Aqui a gente pode ver na base que, só explicando um pouquinho de onde vem esse gráfico, né? Esse gráfico é de um livro da Michele De Stefano, ela é uma professora de Harvard, então ela trabalha muito com essa questão de como entregar mais valor ali para as pessoas, ou para os clientes, o que
os escritórios têm trazido de novidade ali para estar sempre à frente no mercado. Então, hoje, na base dessa pirâmide, a gente consegue ver que as skills, as habilidades de um advogado, que a gente entendia há um tempo atrás, de saber, então, os artigos de cabeça, enfim, essa expertise, ela já não basta para a gente entregar um serviço de excelência, né? Para estar num escritório full service, né? Hoje o cliente, como vocês podem ver aqui à esquerda, ele só atinge esse optimal de satisfação se a gente também consegue conversar com essas outras etapas, né? Então, aqui na base, a gente começa a ver profissionais que têm um conhecimento um pouco mais avançado sobre tecnologia, sobre liderança, sobre a cultura do feedback, né? Uma ideia de project management para a gente também trazer o que o Carlos falou sobre a interseccionalidade, ter essa visão de como que a gente pode agregar mais às necessidades do cliente. E à medida que a gente vai subindo aqui, por exemplo, a gente já tem um level maior de soft skills. Então, a gente tem uma empatia, uma mentalidade de growth, que aparece bastante também nas startups, mas essa multidisciplinariedade, diversidade, né? E à medida que a gente vai crescendo, o mundo fica mais globalizado e a gente também precisa desenvolver essas skills ali de competência cultural. E por fim, para a gente conseguir entregar um trabalho mais redondo possível, o que é esperado aqui é atingir esse nível de inovação e conversando também com a apresentação anterior, client-centered skills, né? Então a gente tem um full service que aí a gente olha bastante para a inovação, o que a gente pode entregar a mais para o cliente. Marie, quer completar alguma coisa aqui? Fique à vontade para Acho que interromper. só reforçando o que o que esse delta aí elaborado pela Michelle traz, que no final do dia a gente só vai realmente conseguir trazer uma inovação que faça sentido para o nosso cliente se a gente conseguir passar por cada um desses steps, né, que tem nesse gráfico, né? Porque, por exemplo, ela fala aqui a questão da gente entender o negócio do cliente, o negócio, o mercado. A gente só consegue levar de fato uma inovação se a gente tiver esse tipo de conhecimento, né? Então, o que a gente vê muitas vezes, as pessoas vêm conversar com a gente fala, puxa, mas acho que você tem que percorrer um caminho, né, até pensar de fato numa inovação, porque inovar dá trabalho, né? Inovar precisa de consistência. E esse trabalho, o que a gente precisa, né, incorporar em toda essa jornada? É essa parte da gente adquirir todas essas skills, para aí sim a gente parar e falar, bom, entendi todo o contexto e agora então como que eu vou entregar uma inovação que faça sentido para o nosso cliente, né? Eu acho que ter o cliente no centro é algo que é fundamental e que se a gente só consegue se a gente tiver essa leitura global desse cenário. Perfeito. E aí a gente falou um monte de inovação, né? Mas por onde começa essa cultura de inovação? Aqui a gente trouxe um diagrama que ressalta bastante, enfim, sumariza o que a gente acredita bastante. A base está sempre no indivíduo, né? A gente precisa trazer pessoas que têm essa mentalidade aberta, que têm as outras competências adicionais a um advogado, né? E à medida que a gente vai subindo nessa pirâmide, a gente percebe que ela tem que chegar no nível do time, né? Então, a gente precisa de um modelo de gestão que seja aberto, que incentive, então, essa mentalidade de inovação, que as pessoas também se sintam confortáveis, acho que conversa de novo bastante com o que o Carlos trouxe, sobre essa possibilidade de errar, né? Eu acho que a gente está num meio em que existe muita pressão, tem muitos prazos, e a gente acaba não se abrindo tanto, a gente não tem muito espaço para erro, né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente vai passar. A inovação é nova para todo mundo, né? Repetindo o que o Carlos falou. Então, a gente vai passar por um processo de erros que é normal, né? Que a gente vai ter que errar, a gente vai ter que depois refazer e acertando com o time à medida que a gente vai fazer. Então, trazer esse espaço aberto também na gestão é algo muito importante que tenha
dentro de uma corporação. E aí, por fim, a gente chega no topo da pirâmide, onde a gente tem as pessoas e os rituais consolidados a nível de organização. E aí conversa bastante muito com os valores que a gente traz aqui dentro do Matos Filho, né? Uma das ideias principais, um dos pilares que a gente traz aqui é esse aspecto inovador e empreendedor. Então, aqui a gente entra bem numa ideia simbiótica de que sim, a gente precisa ter muitos indivíduos com essa mentalidade, mas também é necessário que a organização proponha esse tipo de mudança, esse tipo de mentalidade e esse tipo de gestão. E aí, por fim, para fechar, a gente trouxe 2 gráficos aqui do estudo da ACE Cortex do ano passado. Ele é super interessante, ele tá pequenininho a letra, mas eu vou chamar a atenção de vocês só para 3 coisas, na verdade, né? Aqui, esse primeiro gráfico, ele trata sobre os ingredientes principais, né, para dar certo a inovação dentro de uma corporação, e o segundo já trata sobre as principais barreiras. Paradoxalmente, a gente fala de cultura e estratégia e liderança nas 3 primeiras ali barrinhas, nos 2, né? Então, é realmente muito paradoxal que pensar que o ingrediente principal para dar certo é a cultura, estratégia e liderança, e ao mesmo tempo ela é esses fatores são os principais barreiras ali para dar certo a mentalidade, a incorporação dessa mentalidade de inovação, né? Então aqui é um pouquinho para frisar de que realmente é uma sinergia entre essa questão da organização e das pessoas que fazem parte, né? A gente precisa de uma cultura organizacional que permita que a inovação tenha esse espaço. É necessário que esteja alinhado com a estratégia. Então, de novo, o slide do Carlos, né, da pessoa correndo junto, tem que ter um alinhamento junto com a organização, e é necessário que tenham essas lideranças que permeiem, que permitam ter essa capilaridade da mentalidade de inovação. Obrigado, Isabelle. Agora a gente vai caminhando para a parte final do nosso encontro, em que as equipes, tanto do Moraes Leitão quanto do Matos Filho, vão fazer relatos de experiências práticas vividas no interior dos escritórios relacionadas a essa transformação digital, e que são experiências que a gente imagina que podem inspirar e ensinar que os escritórios participantes também possam seguir por caminhos de inovação, muito porque a gente sabe como é difícil desencadear esse processo e criar essa cultura de inovação que a Isabelle falou para a gente. E muito por isso, a intenção desse encontro é auxiliar que os escritórios possam adentrar nessa rota. Isso vale tanto para escritórios de pequeno porte que estão tentando iniciar esse processo, tanto escritórios que já iniciaram, mas que passaram a lidar diariamente com percalços e imprevistos que fazem parte da caminhada. Pensando nisso, a gente vai convidar agora novamente a equipe do Moraes Leitão para apresentar algumas das plataformas tecnológicas que foram desenvolvidas para intensificar a relação com os clientes. Obrigado, Rodrigo. Bom, nós vamos de facto dar aqui alguns exemplos dos serviços jurídicos que montámos assente em tecnologia, mas antes disso queria dizer que estes serviços nasceram com a experiência interna, ou seja, nós aquilo que começámos a fazer foi começámos a montar os nossos processos internos, com base em eficiência interna. Há pouco a Mariana, quando mostrou aquele quadro do Legal Tech, nós temos provavelmente uma tipologia de cada ferramenta daquelas que aparece ali. E começámos a fazer isso internamente. O que aconteceu depois é que os nossos clientes começaram-nos a desafiar para usar determinadas plataformas com eles. E nós fomos percebendo que aquilo era atrativo para os nossos clientes. E começámos a colocar em determinadas propostas uma determinada plataforma que ajudava em determinado processo. E isto surgiu sobretudo porque, enfim, em várias conversas nós fomos a percebendo com os nossos clientes de que a tecnologia tem alguma dificuldade em chegar às áreas jurídicas dos clientes. Chega ao negócio, o negócio é a fonte do negócio em si, e é muito fácil a tecnologia, a inovação, a inteligência artificial chegar,
mas depois digamos que as áreas jurídicas dos clientes são um pouco o parente pobre e não chegam lá essas tecnologias. E nós, enquanto sociedades de advogados, temos forma de nos tornar verdadeiramente parceiros dos clientes, apoiando-os com a tecnologia de que dispomos. A primeira imagem que temos aqui é uma imagem que reflete a nossa oferta de serviços aos clientes. E ela está assente sobre bolas. E o curioso, e aquilo que nós temos vindo a fazer, é que nós temos juntado nas nossas propostas todas estas bolas. Ou seja, por exemplo, a primeira bola que temos aqui é ferramenta de colaboração e gestão de projetos com os clientes. Nós, a isto, juntamos inteligência artificial e juntamos automatização de documentos. Ou seja, nós colocamos estes vários círculos a funcionar quando percebemos que o cliente tem uma determinada necessidade. Nós, há relativamente pouco tempo, tivemos um trabalho com o cliente que nos pediu para fazer um trabalho jurídico e nós percebemos que aquele trabalho era um trabalho mais operacional do que jurídico. Ou seja, na prática, aquilo que aquele cliente nos pedia era para redigir 365 contratos de arrendamento. No entanto, para fazer esses contratos de arrendamento, nós íamos precisar, em primeiro lugar, de fazer um levantamento dos dados prediais dos imóveis. Íamos precisar de cruzar informação, íamos precisar de fazer um conjunto de tarefas que, quando olhámos para elas e começámos a descrever, pensámos, não, estas tarefas não vão ser feitas por advogados, estas tarefas vão ser feitas por tecnologia, vão ser feitas pela nossa equipa de inovação e vai haver uma parte ínfima daquele trabalho que vai ser feito por advogados. E por isso nós conseguimos reduzir em 5 vezes a intervenção do advogado. E mesmo a redação desses 365 contratos de arrendamento não foram feitos pelos advogados. Os advogados criaram o template. E nós, através de uma ferramenta de automatização de documentos, nós criámos os 365 documentos. Ou seja, é possível e temos de perceber qual é que é o trabalho que o cliente nos está a entregar, porque muitas das vezes nós temos dentro de casa soluções e processos que ajudam o cliente a trabalhar em determinados processos de forma mais eficiente. Para onde nós nos estamos a voltar hoje em dia é para a alteração do conceito de Service Delivery. Nós aquilo que acreditamos é que o trabalho, ou a forma como entregamos o trabalho, está a ser revolucionada e acreditamos que temos de pensar em formas inovadoras de entregar o trabalho ao cliente. Começa logo pelo facto de termos equipas multidisciplinares. Acho que é absolutamente fundamental termos profissionais dentro da organização de áreas diferentes do direito. Isso vai aportar ao cliente um conhecimento muito mais sólido, uma abordagem muito mais eficiente e muito menos jurídica, no sentido de ser mais prática, ou seja, ter uma aplicabilidade muito maior ao negócio do cliente. Isso é muito útil. O cliente quer facilidade, o cliente quer resposta rápida. Para além disso, nós estamos a pensar em como transformar aquilo que é um processo interno do cliente num processo prático. E por isso, a nossa equipa jurídica, que tem um grande conhecimento sobre determinados setores de atividade do cliente, para além do conhecimento jurídico que têm, podem transformar esse processo. Muitas das vezes as equipas jurídicas não têm capacidade nem força dentro das organizações para conseguir fazer mudanças organizacionais. E nós temos capacidade para poder apoiar os clientes nesses processos. Depois, conseguimos também, e eu acho que isto é absolutamente fundamental, integrar a informação dos nossos assessments nas plataformas de gestão do cliente. Imaginem o seguinte, nós estamos a analisar 1000 contratos, fazemos uma gap analysis e entregamos um relatório ao cliente. Não seria mais útil nós, para além de entregarmos o relatório, que vamos sempre entregarmos em formato digital um ficheiro que possa integrar diretamente com a plataforma de gestão de contratos do cliente? Isto faz toda a diferença, porque permite que o cliente mantenha uma continuidade a partir daí. E por isso,
Aquilo que nós temos vindo a fazer, e é aquilo que nós vamos, é um dos exemplos que nós vamos mostrar a seguir, é a criação de portais tecnológicos, baseados em tecnologia Microsoft, que é aquilo que a maioria dos clientes tem em Portugal, e integrar o nosso conhecimento jurídico com o processo de trabalho do cliente, seja em processos de corporate management, seja em processos de gestão de licenciamentos, que é o que eu vos vou mostrar daqui a pouco, seja mesmo em gestão de contencioso. Há uma panóplia de serviços que os clientes têm que podem ser transformados em portais. E depois, uma coisa que nós estamos, outra plataforma que nós estamos a testar agora é a entrega de políticas através de chatbots. Imaginem, por exemplo, que nós criamos uma determinada política, que o cliente uma norma interna, que o cliente nos pede para analisar, e nós entregamos um documento. Esse documento pode muito facilmente morrer no desktop das pessoas a quem entregamos essa informação dentro da organização. Se nós pudermos entregar um guia digital ou um chatbot onde os stakeholders internos do cliente possam fazer perguntas, possam explorar, possam fazer a pergunta no momento em que precisam, isso faz toda a diferença. E isso é diferenciador. Uma outra coisa que eu queria transmitir é uma diferença estrutural do mercado de legal tech do Brasil para Portugal. Nós aqui em Portugal temos cerca de 30 mil advogados, e 85% desses advogados trabalham em prática individual. E por isso o mercado legal tech não é tão desenvolvido como o mercado legal tech no Brasil, onde eu acredito que haja cerca de 1 milhão de advogados. E por isso nós temos alguma dificuldade em arranjar fornecedores portugueses que nos ajudem e que tenham escala para poder desenvolver produto. Por isso, aquilo que temos feito é integrar a nossa equipa de developers para poder desenvolver os nossos próprios produtos. Não é fácil, mas acaba por fazer a diferença, porque o conhecimento que nós temos é um acelerador absolutamente brutal quando comparado com contratarmos serviços tecnológicos com uma empresa tecnológica. É totalmente diferente. E isto tem sido uma experiência que eu aconselho a que vocês todos pensem, porque de facto faz diferença. Agora vou-vos mostrar 2 serviços que nós montamos. O primeiro serviço é denominado Assessment AI. Nós, ao falarmos com os clientes, apercebemos que eles têm um legacy muito grande de contratos que não estão tratados, que não têm noção do que é que está nesses contratos, a nível analítico. E por isso, nós, baseando-nos na inteligência artificial, nas ferramentas de inteligência artificial com as quais já trabalhamos desde 2018, montámos um processo em que analisamos toda a documentação jurídica dos clientes e transformamos essa informação em dashboards, transformamos essa informação em análises de risco fora do ambiente transacional. Ou seja, o que é que acontece tipicamente? Os clientes pedem assessments quando estão numa transação, a chamada due diligence. E nós aquilo que estamos aqui a criar é um serviço chave na mão, a custos muito mais reduzidos do que aquilo que seria típico numa due diligence, em que ajudamos o cliente a organizar a casa. E tentamos depois ter serviços complementares, como é o caso da gestão contratual. Ou seja, nós, ao fazermos toda esta análise através de inteligência artificial, nós identificamos todos os campos, juntamente com o cliente, isto é feito em colaboração com o cliente diz-nos exatamente que elementos é que quer retirar dos contratos e nós oferecemos-lhe essa informação em formato digital, integrando com os seus sistemas de gestão contratual, caso os tenha, e com isto permite que o cliente depois possa acelerar bastante nos seus processos de organização interna, seja reestruturações fiscais, seja reestruturações societárias, e não está à espera de que haja uma grande transação para poder fazer este processo. Nós, ao desenvolvermos este processo, viemos a perceber que há outras oportunidades no mercado. Uma delas, esta que é a gestão de licenciamentos, em que nós
também em conversas com o cliente, em que ele nos lançou um desafio de este cliente era da área de energia e tem cerca de 750 pontos de venda espalhados pelo país. Pontos de venda esses que estão, que é numa área altamente regulada, mas que, pelos desenvolvimentos da empresa, porque, enfim, porque era uma empresa pública, a gênese desta empresa era uma empresa pública, e por isso não havia necessidade de fazer, de ter um processo de licenciamento tão atualizado quando era necessário. Mas a partir do momento que ela deixou de ser pública, isto passou a ser uma necessidade real. E por isso consultaram-nos para os ajudar neste processo, e nós, inicialmente, pensámos, nós vamos demorar imensos meses a fazer a análise deste processo, e quando entregarmos a informação, provavelmente já há muita informação que estará desatualizada. Então, a forma como nós pensámos que podíamos entregar este serviço ao cliente era através de uma plataforma tecnológica em que o cliente colocava toda a informação documental dentro desta plataforma, ia fazendo de forma faseada, porque, primeiro, não tinha toda a informação, é um dos casos que nós notamos que é muito comum, é que os clientes não têm a informação devidamente arrumada, por isso ia demorar tempo a encontrá-la e a carregá-la na aplicação. Nós criámos uma matriz de análise comum a todos os 700 postos de abastecimento, ou seja, a nossa análise jurídica ia ser a mesma, identificámos todas as variantes que podiam existir, e assim que o cliente nos começou a alimentar com documentação, nós começámos a fazer a análise jurídica, começámos a fazer perguntas e o cliente ia respondendo. E aqui, neste quadro, nós temos um dashboard com o ponto de situação de análise. Por isso, o cliente, a todo momento, sabia como é que estava a nossa análise. E o que acontece depois é que nós, a partir de um determinado momento, estamos a fazer um project management neste processo, naturalmente. Isto tem um princípio, um meio e um fim, e está devidamente calendarizado. E no final, quando terminamos a análise jurídica, aquilo que nós temos para entregar ao cliente é a aplicação com toda a informação carregada de todos os processos ou de todos os pontos de venda dele. E esta informação, ou seja, esta aplicação pode ser migrada para a plataforma, para o perímetro tecnológico do cliente. E esta plataforma deixa de ser um documento de análise para passar a ser uma plataforma de gestão do próprio cliente. E isto é uma metodologia de trabalho que nós desenvolvemos, enfim, por nós próprios, de acordo com o nosso processo de aprendizagem, e hoje em dia estamos a replicar este processo para outros clientes de outros setores de atividade, na área do licenciamento. Estamos a aplicá-lo também a soluções de gestão societária, estamos a aplicá-la a situações de gestão de contencioso. E o engraçado é que, numa conversa que tivemos recentemente com um dos clientes, onde dizíamos, nós não somos uma empresa tecnológica, eles diziam, mas vocês são advogados, e aquilo que nós queremos é o advice no advogado. E provavelmente, e também nos disseram eles, provavelmente o advogado vai-nos conseguir entregar uma plataforma tecnológica com mais conhecimento do nosso negócio do que uma empresa tecnológica. E por isso, eu termino dizendo que nós não queremos claramente ser uma empresa tecnológica, mas aquilo que acontece é que, aportando tecnologia à nossa oferta de serviços jurídicos, nós estamos, de facto, a transformar aquilo que é o modelo de negócio que temos e a forma de entrega de informação que temos. E isso é muito útil para os nossos clientes e ficamos muito contentes quando o cliente fica satisfeito com a oferta disruptiva, porque é através do desafio do cliente que nós vamos conseguir chegar a estas soluções. Obrigado, Carlos. Vamos agora novamente conversar com a equipe do Matos Filho, que vão ter a oportunidade de apresentar o ATIX, que é um projeto extremamente interessante e que dialoga justamente com o comentário do Carlos a respeito da proliferação de legal techs aqui no Brasil e que, obviamente, tem a ver com a quantidade de advogados que a gente tem aqui.
Nós temos aqui, Carlos, atualmente inscritos na Ordem de Advogados, quase 1,5 milhão de advogados, segundo o estudo que a OAB lançou ano passado, é a maior proporção de advogados com relação ao total da população do mundo, e isso se reflete, tal como estava num dos primeiros slides apresentados pela Mariane, numa quantidade grande de legal techs que a gente tem aqui, e o ATIX é um projeto que o Matos Filho tem que consegue justamente identificar aquelas legal techs que realmente conseguem prover soluções mais eficientes para os clientes. Convidar agora a equipe do Matos Filho para retornar à mesa. Obrigada, Rodrigo. Bom, primeiro eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui discutindo inovação no mundo jurídico com esse time super qualificado. Beli, você consegue pôr a apresentação, por favor? Vamos lá, eu queria contar um pouco para vocês do ATIX. E o ATIX, ele vem muito dessa necessidade que o escritório percebeu de se colocar no mundo jurídico com relação a essas tecnologias. Então, acho que o Matos Filho olha para o fato de que a tecnologia tem transformado tudo ao nosso redor e que certamente vai mudar a forma como a gente opera o direito também. E a nossa questão era justamente como que a gente faz, então, para participar dessa transformação, né? E para, enfim, capturar aí todas essas mudanças que a gente vê com relação às tecnologias para o mundo jurídico e trazê-las para perto do escritório. Então, o ATIX, ele é, na verdade, um programa de inovação aberta que aproxima os times do escritório das melhores soluções tecnológicas que estão disponíveis no mercado, para aumentar a eficiência e a excelência dos nossos serviços jurídicos. E a Marie mostrou, né, que realmente a gente tem um ecossistema de legal techs aqui no Brasil bem desenvolvido, justamente por ser, enfim, uma população jurídica muito grande, como o Rodrigo bem colocou. E também a gente traz para perto do escritório não somente legal techs brasileiras, tá? Então, são legal techs internacionais também. Como que a gente trabalha com essas legal techs dentro do ATIX? Então, acho que a primeira coisa é que a gente tem alguns critérios, né, para trazer as startups. A primeira coisa que a gente faz é conversar com essas startups. Então, primeiro a gente tem um time que é 100% dedicado ao ATIX, né, o nosso programa de inovação aberta, que é a Maria e a Beli estão aqui representando esse time, e o que a gente faz, basicamente, é fazer um mapeamento das soluções tecnológicas que existem no mercado. Hoje a gente já conversou com mais de 300, vocês podem ver aqui nesse gráfico que tem, nessas mais de 300, a gente tem aqui legal techs brasileiras, legal techs internacionais, a gente tem soluções tecnológicas que não necessariamente se caracterizam como legal techs, mas a gente conversou com todas elas e aí sim a gente passa para um processo de introdução dessas startups para o nosso escritório, para as diferentes práticas. Então, como que elas são selecionadas para fazerem parte do portfólio do ATIX? Então, a gente tem critérios objetivos e subjetivos. Então, a primeira coisa que a gente olha é se realmente essa startup está num estágio de maturidade, né? Se ela tem uma solução que já está rodando, que ela é testável. A gente normalmente seleciona startups que estão em fase de tração e escala, e a gente usa o termo startups, mas não necessariamente são startups, tem empresas muito estruturadas que, na verdade, têm essas soluções tecnológicas que a gente acaba trazendo para o portfólio do ATIX, então não são necessariamente startups. E tem os critérios subjetivos também, que é o grau de inovação que essa solução traz, tá? E o quanto ela endereça as dores do nosso time. Um ponto que é interessante mencionar para vocês é que o ATIX, ele é um programa que é 100% gratuito, tá? Então, essas são as startups que atualmente estão no nosso portfólio. Elas não pagam nada para estar no nosso portfólio, a gente não pega a fee de intermediação, a gente é um programa que é 100% transparente. E o que eu quero dizer com 100% transparente? Que ele é um programa que ele olha para a inovação jurídica, ele não é um programa que faz prestação de serviço jurídico,
tá? Então, o Atix, ele não tem receita. Ele é, na verdade, um custo do escritório que está comprometido com conhecer as melhores soluções tecnológicas, apresentar elas para os nossos times e fazer a gestão dessa vida dessas soluções tecnológicas aqui dentro do escritório. Hoje a gente tem 25 startups no nosso portfólio, com as quais a gente trabalha. O que isso quer dizer? Quer dizer que necessariamente o Matos Filho contrata todas essas soluções? Não. Fazer parte do portfólio do Atix significa que essa solução vai ser testada por uma prática do escritório que vai dar mentoria de produto. E quando eu falo mentoria de produto, é olhar justamente para o que aquela solução tecnológica está oferecendo. Aqui, né, dentre essas 25 startups, a gente tem soluções que tangenciam as mais diferentes práticas do escritório. Então, a gente tem soluções que tangenciam a prática de remuneração de executivos, a prática de gestão patrimonial, a prática de ambiental, de trabalhista, a gente tem soluções de jurimetria, a gente tem soluções, enfim, de uma variedade de práticas. O que a gente faz, então? O time Atix conhece essas soluções, apresenta para as práticas e fala, você não quer conhecer? As práticas, então, depois do olhar do sócio, olham para a solução e falam, isso pode ser interessante, testam o produto e dão feedback de produto. Ou seja, elas falam o que elas acharam sobre aquela solução, como que ela pode melhorar, o que ela pode explorar mais, como que ela é uma solução que poderia ser aperfeiçoada para melhor atender o escritório ou os nossos clientes, porque muitas dessas soluções nem são soluções que são utilizadas pelo escritório, mas são pelos nossos clientes. Bom, passando então para o próximo slide, eu acho que eu queria trazer aqui quais são os benefícios disso, né? Quando a gente fala num programa que não traz receita no escritório, como que eu mensuro os benefícios do Atix, desse programa de inovação aberta? Então, para os nossos clientes, fica muito claro que eles acabam tendo acesso às melhores soluções tecnológicas do mercado, que a gente antecipa respostas aos desafios de negócios deles. Como eu falei, nem todas as soluções são soluções que são utilizáveis pelo Matos Filho, mas muitas pelos nossos clientes, e a gente faz muito essa ponte. E também oportunidades de negócios e parcerias. Então, a gente tem muitos clientes que nos consultam porque eles querem saber quais são as melhores soluções tecnológicas que a gente conhece para endereçar dores do departamento jurídico deles ou dores dos negócios deles. Então, a gente acaba ficando muito próximo dos nossos clientes também por conta do Atix. Para o Matos Filho, ele obviamente traz um aumento de eficiência operacional e excelência dos serviços prestados. Então, a gente tem aqui as melhores soluções tecnológicas e a gente não cobra nada delas, a gente não pega a equity delas para elas fazerem parte do portfólio, justamente porque a gente quer ter certeza que a gente tem as melhores e não as que estão dispostas a nos pagar para isso. O Matos Filho, então, se torna uma referência no ecossistema de inovação no setor jurídico. E aqui eu acho importante falar que, apesar da gente ter um número muito grande de advogados e um número muito grande de legal techs aqui no Brasil, a gente via, antes da nossa entrada nesse ecossistema de inovação, que existe uma dificuldade dessas legal techs se desenvolverem no mercado, justamente porque um dos grandes players do mercado, que é justamente os escritórios de advocacia, tinham essa dificuldade de trazer para dentro essas soluções, né? Então, a gente acredita que, ao ampliar o uso de inovação e de novas tecnologias no escritório, a gente fortalece uma cultura de inovação e a gente muda o ecossistema de inovação, porque a gente mostra como um escritório do porte do Matos Filho pode se relacionar com essas soluções tecnológicas e quer se relacionar. Então, não que seja necessariamente excludente da possibilidade da gente desenvolver tecnologias internas, mas a gente entende que, para o Matos Filho, o nosso grande core é prestação de serviço jurídico, é o que a gente sabe fazer e é o que a gente quer fazer. E aqui no Brasil, a gente, inclusive, tem uma limitação regulatória. A gente não pode faturar nada que não seja prestação de serviço jurídico. Então, tem até um olhar para o fato de que você tem essas startups, esses players no mercado que estão desenvolvendo soluções tecnológicas e que claramente podem agregar para o nosso negócio sem necessariamente a gente ter que se dedicar a criar uma solução que não é o nosso
expertise final, assim, então a gente consegue se beneficiar desse desenvolvimento do ecossistema. Com relação às startups, para elas é muito interessante ter essa mentoria de produto dos times do Matos Filho, então não só porque elas acabam tendo o nosso olhar de cliente sobre as soluções delas, a gente tem também a divulgação de todas as startups que fazem parte do nosso portfólio no site do Artix, então é uma proposta muito transparente, e isso está aberto para todo mundo, quem quiser acessar o site do Artix, a gente sempre deixa isso disponível lá, e isso acaba gerando oportunidades de negócios e parcerias para elas também, já que a gente sempre atua também como essa ponte entre as startups e os nossos clientes. Quando a gente fala dos marcos do Artix, então, a gente já falou aqui que hoje a gente tem 25 startups no nosso portfólio, a gente já apresentou 88 novas soluções aqui para o escritório e para os nossos clientes, a gente já testou 30 soluções, então, por que a gente tem um número de solução diferente do que o que está no nosso portfólio? Porque o nosso portfólio é algo vivo, então a gente tem startups que entram e saem desse portfólio, é algo que está sempre em constante revisão e movimento, porque a gente quer ter certeza que a gente está conseguindo dar a mentoria de produto, que está desenvolvendo algo em conjunto, e quando a gente vê que isso para de acontecer, a gente não tem problemas em, na verdade, renovar o nosso portfólio. E a gente tem 14 soluções que foram contratadas e que justamente são utilizadas hoje pelo time Matos Filho, que vieram por conta dessas apresentações do Artix, e a gente já entregou 53 mentorias de produto. Então, acho que o Artix tem 2 anos, importante falar que a gente celebra nossos 2 anos do Artix agora em outubro. A gente, inclusive, vai ter um evento, estão todos convidados, quem estiver aqui em São Paulo, para participar presencialmente aqui na Faria Lima. As nossas startups parceiras também estarão lá. O evento, na verdade, de celebração dos 2 anos do Artix será junto com o Tech Legal Trends, que é um evento que trata de prestação de serviço para a indústria de tecnologia. Aqui estão os QR Codes do nosso site, das redes sociais. A gente costuma postar todas as novidades do que está acontecendo no ecossistema de inovação jurídico brasileiro, né, que é um mercado que está constantemente em movimento também. A gente vê novos eventos surgindo cada vez mais, novas carreiras, novas startups. Então, é algo que a gente está sempre atualizando. E, enfim, convido todos vocês para conhecerem, também aqui estão nossos contatos, se vocês quiserem entrar em contato com qualquer uma de nós, será um prazer conversar um pouco mais sobre como a gente chegou nessa solução de que o Artix era um programa que fazia sentido para o escritório e que realmente nos traz mais perto da inovação e da excelência no mundo jurídico. Obrigada a todos. Obrigado, Luísa. A gente vai aproveitar o restinho de tempo que a gente tem para passar algumas perguntas que recebemos tanto no YouTube quanto que associados nos fizeram previamente. Caso alguém que esteja assistindo pelo YouTube queira mandar alguma pergunta, fique à vontade, que a gente vai tentar aproveitar ao máximo. Eu vou pegar uma pergunta que o Pedro Cury postou aqui no YouTube e ele indaga para a gente. Como os escritórios enxergam a incorporação da inteligência artificial na elaboração de peças processuais em geral? Emendando a pergunta do Pedro, eu vou associar um comentário que a gente recebe de alguns associados, que é com relação ao tipo de informação que deve ser prestada ao cliente com relação aos meios que estão sendo utilizados para a prestação de serviços, nesse caso, para a produção das peças jurídicas relacionadas aos processos deles. Se é o caso de, uma vez que as novas tecnologias, se não exatamente criam algo novo, fazem articulações muito complexas entre conhecimentos, de modo que seria bom informar eles que a inteligência artificial está sendo utilizada, ou se não, se dado que há um processo de validação de cada uma dessas produções pelos advogados, esse grau de transparência não é exatamente exigido. Eu queria saber como vocês internamente tratam isso. Podia começar pelo Matos Filho. Tá bom, então vamos lá. Bom, aqui no Matos Filho, primeiro assim, eu acho que a coisa mais importante da gente entender
é que essas soluções tecnológicas, elas não vêm para substituir o advogado, elas, na verdade, são uma ferramenta que o advogado utiliza e que vai utilizar cada vez mais, né? Eu sempre brinco que quando eu comecei a advogar, o grande valor de um advogado era saber todos os artigos da Constituição de cor, mas hoje em dia isso não faz o menor sentido, porque se coloca no Google e todo mundo tem acesso a esses artigos. Então, acho que o grande ponto aqui é a gente entender que essas soluções tecnológicas são ferramentas que serão cada vez mais utilizadas. E é curiosa essa pergunta, porque eu acho que para os clientes é cada vez mais visto como uma vantagem competitiva a utilização dessas ferramentas, né? Então, quando o cliente vem e pergunta se a gente utiliza soluções de inteligência artificial, é super importante a gente claramente informar que a gente utiliza, porque ele também se sente mais seguro de que ele está recebendo um serviço mais eficiente e com mais excelência, porque você está utilizando as melhores soluções tecnológicas para o seu cliente. Então, a gente tem muitos clientes que nos perguntam sim. Eu acho que, inclusive, esse foi um dos temas que foi discutido durante essa conferência que eu estive agora em agosto, onde tinha, enfim, muitas pessoas do mundo inteiro discutindo inovação no mundo jurídico. E, então, é muito importante a gente sempre deixar muito claro quais são as soluções que são utilizadas, quando isso é solicitado, porque realmente isso é um diferencial para o escritório. E o escritório tem que saber ver essas ferramentas como isso. Equipe de Moraes Leitão. É assim, do nosso lado, aquilo que temos feito sempre até agora é informar os nossos clientes sobre a utilização de ferramentas em geral, e ainda mais ferramentas de inteligência artificial. Achamos que é importante que os clientes saibam. E eu acrescentaria ainda uma outra coisa, que eu, se fosse cliente, hoje em dia, eu preferiria que uma sociedade utilizasse inteligência artificial quando está a analisar volumes muito grandes de dados do que se não utilizasse. Porque o erro humano é muito mais comum do que o erro da tecnologia. Se houver o erro da tecnologia, é porque nós ensinamos mal a máquina a processar aqueles elementos. O humano está cansado, se estiver a analisar 500 ou 1000 contratos, poderá falhar, e por isso acho que isso devia ser, os clientes deviam ter consciência e deviam pedir às sociedades de advogados para lhes indicarem quais são as ferramentas de inteligência artificial que estão a usar. Em relação à outra pergunta de como é que vamos incorporar a inteligência artificial, bom, eu acho que isto é inevitável. Pode demorar 1 mês, 6 meses, 1 ano, mas é inevitável. E quem não incorporar a inteligência artificial nos seus processos vai ter muita dificuldade de sobreviver, muita mesmo. Por isso, a forma como nós queremos fazer isso é de uma forma responsável, de uma forma ética. Temos que, e isto tem muito a ver com a mensagem que a Cláudia passou no início, isto é o nosso conhecimento que tem que entrar dentro da aplicação de inteligência artificial. Aquilo que será o conhecimento que será incorporado por nós será diferente daquilo que será o conhecimento incorporado por uma sociedade nossa concorrente. E isso fará diferença. E aquilo que é importante depois é treinar as nossas pessoas para saberem trabalhar também de forma responsável com a inteligência artificial. Por exemplo, imaginem, um sócio que vai rever um trabalho de um associado que fez uma pesquisa em inteligência artificial deve saber que aquela pesquisa foi feita em inteligência artificial, porque ele tenderá a confiar muito mais no humano, porque conhece aquela pessoa, sabe o conhecimento que aquela pessoa tem, mas depois vier uma pesquisa feita em inteligência artificial e ele acha que foi feita por aquele humano em particular, pode estar a incorrer no erro de não verificar determinados aspectos técnicos que devia. Por isso, este é um tema complexo e está a nascer agora, e nós estamos a lidar com ele à medida que os desenvolvimentos tecnológicos vão aparecendo, respeitando naturalmente aquilo que é a cultura da sociedade e das pessoas. Obrigado, Carlos. Sempre quando a gente faz esses eventos online, principalmente quando é aberto, relacionado ao direito, aparecem muitos estudantes de direito que geralmente têm uma grande voracidade de consumir conteúdos e aprendizados
novos, e eu diria que essa voracidade ela é proporcional ao receio que muita gente que está começando agora tem com relação ao futuro da profissão, com medo de que os advogados se tornem menos necessários ou que as equipes dos escritórios vão ser sobretraídas e vão trabalhar em menor número. Eu lembro que não há muito tempo eu estava conversando com um jovem estudante de direito e ele dizia, não, dizem que a tecnologia a automação de processos em escritórios vai fazer com que as tarefas repetitivas sejam substituídas por máquinas e as mais complexas não, mas que essa divisão já existe nos escritórios. Os sócios fazem as complexas e os estagiários as repetitivas, nós que vamos ser substituídos. Diante desse cenário de temor que alguns ainda conservam, quais tipo de mensagem vocês direcionariam para quem está começando agora no direito? Pode começar o Moraes Leitão dessa vez. Ok. Bom, eu começava com a mensagem que a Isabel passou há pouco. Vai haver uma transformação muito significativa nas profissões à volta do direito. E isso é positivo, isso é muito positivo. Nós falamos com muitos estudantes e eles dizem-nos, eu não quero ser advogado, mas eu quero trabalhar no direito. E por isso eu acho que se vai abrir um mar de oportunidades, porque vai ser preciso ensinar as máquinas, vai ser preciso um conjunto de processos que precisam de bases de direito. E por isso, não tenham medo, a advocacia não vai acabar. Pelo contrário, vocês vão se tornar melhores advogados porque vão incorporar processos e conhecimentos que há alguns anos atrás não existia. Era preciso decorar o livro, era preciso, olha, por exemplo, aqui atrás de mim estão estes livros todos. Se calhar daqui a 5 anos não precisamos ter estes livros. Os livros estão todos em formato digital. E queria também dizer que esta é uma oportunidade absolutamente fantástica para cada pessoa ter um assistente pessoal. A tecnologia permite que nós possamos aumentar o nosso conhecimento de forma muito variada. E por último, queria dizer que as sociedades de advogados, aquilo, enfim, que pelo menos aqui este é o nosso ADN, nós queremos ser perenes, nós queremos continuar pelo tempo. Estes sócios que estão aqui vão deixar de ser sócios e vai haver novos sócios. E para isso é preciso que entrem estudantes aqui, façam aqui carreira, que façam o teu percurso até chegar ao topo, porque nós, daqui a 50 anos, queremos que continue a haver Moraes Leitão. E para isso é preciso que entrem, é preciso que entrem estagiários aqui na organização e tenham a mesma qualidade técnica que aqueles que são sócios hoje em dia têm. Muito bom. E é curioso que eu nem tinha visto essa pergunta, eu nem sabia que você ia fazer essa pergunta, Rodrigo, mas eu já dei uma respondida na minha primeira resposta, porque eu acho que é isso. Eu não acho que o advogado vai ser substituído, acho que a gente não precisa ter essa ansiedade. Eu acho que o advogado vai se tornar mais humano, vai precisar explorar novas funcionalidades, então ele vai ter que saber lidar com a tecnologia, ele vai ter que operar o direito de uma forma diferente, porque essas tecnologias farão parte do mundo jurídico, mas não por isso que ele vai ser dispensável. Eu acho ao contrário, eu acho que a gente vai ter mais trabalho, pessoas mais qualificadas e mais humanas. Então, eu acho que eu concordo com o que o Carlos falou, a gente, a profissão, a nossa profissão, né, o mundo jurídico, ele está em constante evolução e ele está aqui para isso, e os nossos escritórios querem justamente continuar sendo relevantes e continuar sendo atraentes, e é por isso que é tão importante que eles continuem olhando para a inovação, continuem abertos à tecnologia e entendendo utilizar isso como um aliado, né? A tecnologia não é nossa inimiga, ela, na verdade, está aqui para nos tornar profissionais melhores, né? Não sei se a Marie quer me complementar, a Beli. Eu ia comentar o seguinte, né? Que aqui, obviamente, a gente está falando muito de posições em escritórios de advocacia, mas como a própria Isabelle passou na apresentação dela,
a gente já tem várias outras posições que podem vir a ser ocupadas por advogados. Então, por exemplo, eu mesma, quando eu me formei e estava advogando, eu jamais imaginei que eu estaria num escritório de advocacia na área de inovação sem advogar, né? Eu entendo do business, eu faço match com as startups e com o que os times precisam, mas assim, eu não advogo. E só que a minha formação jurídica e toda a vivência que eu tive, super relevante para o que eu faço hoje em dia, né? Também, por exemplo, quando a gente olha o mercado de legal techs no Brasil, poxa, as melhores legal techs a gente percebe que são aquelas que têm advogados ali pensando no produto, falando com o cliente, evoluindo a solução. Então, eu acho que não tem por que ter esse receio, né? Eu sei que assim vem muita coisa nova pela frente, a gente sempre fica um pouco receoso, mas eu tenho certeza que mais outras novas posições vão surgir e o mercado, de fato, vai se transformar bastante. Exatamente. A gente, inclusive, tem um artigo que foi publicado hoje no Migalha sobre isso, sobre essas novas carreiras que estão surgindo no mundo jurídico, né? Então, diretor de inovação e todas essas carreiras que eram algo que não faziam parte do universo jurídico, a gente se limitava muito a falar de advogado, e agora acho que a gente tem aí mais carreiras e mais formas de desenvolver o mundo jurídico, que não deixa de ser também um reflexo de todas essas mudanças que essas soluções tecnológicas trazem para a gente. Obrigado, Lisa. Como o nosso horário está chegando ao fim, a gente vai se encaminhando agora exatamente para o final. Em nome da Câmara, eu queria dizer que a gente aprendeu muito com vocês ao longo desse processo, desde a etapa inicial, quando a gente estava justamente investigando os escritórios que iríamos convidar e a gente teve um contato mais direto com o que vocês estavam produzindo em âmbito de tecnologia e inovação. Em seguida, nas conversas que a gente teve de preparação para esse encontro e que a gente alinhou os assuntos que seriam debatidos e especialmente hoje que a gente, enfim, teve a oportunidade de acompanhar vocês nos ensinando sobre toda essa gama de assuntos. Eu agradeço imensamente e vou passar agora a palavra para Dani, que vai encerrar o encontro. Eu queria muito, muito agradecer a todo mundo que ficou até o final. Reza a lenda no YouTube que a gente tem 228 pessoas acompanhando a gente. Então, isso quer dizer que todo mundo gostou. É difícil a gente começar uma live e terminar com mais ou menos o mesmo número de pessoas. Para as pessoas que estão assistindo, eu acho que vai surgir em algum lugar um QR Code para quem quer o certificado. Como disse Carlos Coelho, essas horas servem para alguma coisa. Então, quem precisar da certificação internacional como hora complementar, tem essa possibilidade também. E reforçar que essa é a primeira ação da nossa jornada de atualização do Insert. Mais 3 conversas aí com grandes escritórios vão vir para que a gente faça essa atualização de mercado com os advogados que já estão no mercado, mas com aqueles que também estão entrando. Essas conversas é para a gente tirar nossas dúvidas mesmo, é para a gente entender com os grandes o que é que eles estão fazendo para também servir de inspiração para o dia a dia dos escritórios de pequeno e médio porte, né, que é o maior volume. E aqueles que querem se associar à Câmara, venham com a gente tem mais experiências como essa. A Lisa falou aí das novas carreiras do universo jurídico, eu já vou deixar aí anotado para a gente conversar sobre isso depois. Mas é isso, a gente tem nossas certificações, só para terminar, nossas certificações são certificações oficiais, vem com a chancela da ICEP, que é nossa parceira dentro da ação. Essas certificações são muito importantes para os escritórios que estão captando clientes fora, para mostrar também que passaram por jornadas de atualização, que estão aí por dentro das melhores práticas, mas principalmente que aprenderam aí junto com os grandes. Vocês foram enormes hoje. Muito, muito obrigada. E obrigadíssima também para quem ficou com a gente até o final. Abraço. Tchau, tchau.